Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pré-RicoCast. Aqui vocês já sabem, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. Hoje é um episódio especial, estamos à vésperas aí do Dia das Crianças e eu convidei aqui o pessoal do Beabá do Dindim. Estou aqui com a Luíse e com a Tid, elas são as administradoras aí do Instagram, né? Do Beabá do Dindim. E a gente vai trazer aqui dicas, informações, tanto para os pais quanto para as crianças, para colocar em prática já a partir do dia 12 aí no domingo, na segunda, né? A segunda-feira, dia 12 aí das crianças. Então, meninas, fiquem aí à vontade, queria que vocês se apresentassem para a gente começar aqui o nosso conteúdo. Oi, Davidson. Tá falando aqui é a Luíse, mas todo mundo conhece de Lu, então pode ficar por Lu mesmo. É uma honra estar aqui contigo, falando um pouquinho sobre a educação financeira para esses pequenos, né, para as crianças, trazendo dicas. Eu sou educadora financeira e trabalhava já com adultos quando vi a necessidade de cuidar já das crianças desde cedo para não terem os problemas que nós adultos passamos, né? E aí foi daí que veio o foco em trabalhar só com educação financeira infantil. Beleza. Eu sou a Tid, é um prazer enorme, como a Lu falou, estar podendo gravar esse podcast aqui com você. Também sou educadora financeira, junto com a Lu, nós criamos esse perfil do Beabá do Dindim, justamente para poder proporcionar para essas famílias, para os pais, para as mães, essa oportunidade de trazer educação financeira infantil mais próxima dos nossos filhos, né? Já que a nossa cultura é uma cultura que não tem esse costume de tratar a educação financeira infantil como algo primordial. Então, espero que a gente compartilhe aqui um pouquinho do que a gente tem como objetivo de compartilhar esse assunto tão interessante e muito importante, na verdade, desde pequeno, desde a vida das crianças, né? Que bom. Então, vamos começar então, já entregando aí o conteúdo, né? Vamos falar um pouco aí do assunto sobre conta bancária para as crianças, né? Como é que faz assim para abrir a conta? Qual é a dificuldade maior que o pessoal encontra? Vocês sugerem sim abrir a conta ou não? Depende da idade. Como é que a gente faz isso aí? Bom, aqui eu sou a Tina, eu vou falar um pouquinho por experiência própria. Eu tenho um pequeno de 4 anos e aí o meu filho Bernardo, ele já tem uma conta bancária em nome dele. Na verdade, é uma conta digital que hoje é muito prática, tá, Davidson, de se abrir a conta digital para criança. Você faz tudo online, preenche todas as informações online, eles fazem uma análise assim bem básica mesmo, solicitam alguns documentos, se for o caso, você pode tirar foto do seu próprio celular e enviar, né, pelo aplicativo do próprio banco. E essa conta da criança é aberta em nome dele, para você já começar a fazer os investimentos, se for o caso, no nome da própria criança, não precisa ser no nome dos pais. Então, isso é uma facilidade que a gente tem hoje, né, no mercado. Então, vale muito a pena e a partir de certa idade você já consegue ensinar o seu filho a manusear, inclusive, né, uma conta bancária, que é o que ele vai vivenciar lá na frente, na vida adulta. Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer falar, Luiz, antes? Não, eu só ia completar que hoje a gente tem 2 bancos digitais que estão muito fortes com essas contas específicas, que é o Banco Inter e o Banco Next, e simplesmente só precisa do CPF. Se a criança nasceu e já tem o CPF, ela já pode abrir uma conta no nome dela. Não precisa isso, identidade, fora isso não precisa de mais nada de burocracia. Só o que a Titi falou, fazer cadastro e esperar a conta abrir. Eu prometo a vocês que eu vou abrir a conta do Davi. Eu deve fazer 5 anos agora em novembro. A gente tem aqui uma lógica de cofrinho ainda e tal. Mas eu já fui ao banco com ele, né? Faz o depósito lá, olha, aqui o dinheiro vai crescer e tal. Ele sabe dessa lógica. Mas eu vou abrir a conta para ele, né? Eu acho que vai ser bastante legal também.
como eu já uso o Banco Inter, eu vou optar hoje pelo Banco Inter. Era uma das perguntas que eu ia fazer a respeito, né? Qual banco trabalha? No caso digital, você falou do Next e do Inter. Eu, no meu caso, vou escolher o Inter, mas a pessoa que está ouvindo aqui, né? Fica à vontade. Mas eu queria saber o seguinte. Eu fazendo um investimento no nome da criança, vai ter o responsável, no caso serei eu ou a minha esposa, né, os pais. E como é que vai fazer para, sei, para computar isso aí nos investimentos, questão de imposto de renda e tal. Enfim, a gente sabe, a gente como educador financeiro sabe que precisa fazer um controle total assim dos investimentos, como é que tá, onde é que tá. Existe alguma peculiaridade para a criança no imposto de renda? Não sei, como é que funciona isso aí? Não, neste caso não tem problema nenhum, na verdade, né? No meu caso, por exemplo, eu declaro o imposto de renda e como o Bernardo é meu dependente, eu também declaro todos os investimentos que estão em nome dele. A gente segue a mesma lógica como se os investimentos estivessem no nosso nome. Então, a declaração segue normalmente no imposto de renda, a única diferença é que você vai declarar que está no nome do seu filho ou no nome da sua filha. Perfeito, correto. Eu perguntei isso porque é o seguinte, desde agosto agora, tem a nova regra do Tesouro Selic, por exemplo, né? Que até R$ 10.000 a gente não paga mais a custódia. E foi até uma pergunta que veio para mim, né? Eu montei um vídeo falando assim, ó, coloca 10 mil na sua conta, coloca 10 mil na conta do cônjuge, porque aí cada um fica com a isenção. Aí a pessoa fez, eu posso colocar o nome do meu filho? Aí eu falei, rapaz, vou ter que perguntar isso para a menina aí. Aproveitando aqui o podcast, acho que, como tu falou, não tem problema nenhum, né? Você coloca nos 10 mil Exatamente. na criança, ainda recebe a isenção aí da custódia, está todo mundo no investimento hoje, que É seria o mais outro CPF, né? É outro CPF. massa, massa. Então, acho que fechou a minha lógica aqui de raciocínio. Ótimo. Nesse caso ainda, em relação à conta, né? Faz sentido a gente ter objetivos? Como é que a gente trabalha isso aí? Com a conta, com o cofrinho, como é que a gente faz? Como é que vocês sugerem para o pessoal colocar em prática isso aí? A conta, na verdade, a gente tem duas fases, né? Como a Titi falou, ela já está com a conta aberta com o filho pequeno, mas para poder ela fazer os investimentos, para o filho ter no futuro esse dinheiro. Então, tipo, aquele pai, aquela mãe que já quer poupar hoje para a criança, que sabe que vai ter que pagar uma faculdade, que ou talvez queira comprar um carro para o filho, ou deixar mesmo uma poupança, né, para ele gastar, já pode hoje já deixar nesse dinheiro separado para direto no nome da criança. Então, inicialmente mesmo, nasceu um ano, começou a poupar o presente de parentes em dinheiro, vai tudo e vai ali para os investimentos. E aí tu vai nutrindo esses investimentos. Essa é a primeira fase. A criança não tem o cartão de crédito ainda e ela não mexe com isso. Isso é justamente para os pais terem uma segurança de que aquele dinheiro realmente vai ser guardado para a criança quando ela for mais velha. E como tu sabe também, Davidson, a vantagem desse dinheiro estar guardado com um bom investimento, né? O rendimento dele ao longo dos anos, tu pega uma criança recém-nascida e investe até seus 12, 15 anos, 18, que vai ser uma faculdade, você consegue juntar pouco dinheiro por mês para atingir um objetivo grande, ou que pareceria muito difícil, né? Então, a gente traz essa parte da conta para a criança justamente nessa primeira infância dele, para facilitar para os pais o quanto poupar do que eles sabem que vão precisar gastar no futuro com seus filhos, né? E aí, a segunda parte é quando essas crianças passam a ser mais adolescentes, que aí sim se começa a trazer o cartão de crédito como um cartão de débito, para a criança começar a entender esse dinheiro não real, né, que a gente fala, esse dinheiro imaginário, porque o mundo de hoje ele está digitalizado e cada vez ele vai estar mais digitalizado. Então, cabe também aos pais estar ali próximo e incentivar esse aprendizado desse dinheiro de plástico, né? Para ele começar a entender que ali não é sem limites, que ali é dependendo do que tem lá dentro e saber ter seus gastos de acordo com o valor que ele tem. Então, são essas duas fases, né? Tanto os pais podem usar a conta para uma poupança, como na época de uma adolescência, que ele já tem uma cabeça mais madura, já sabe mais alguma coisa,
já introduzir o cartão de débito, inclusive sobre investimentos mesmo para o próprio filho começar a fazer as escolhas. Excelente mesmo. Essa carta da conta atende todos os critérios assim, né, de entendimento, né? Eu lembro que na live que a gente fez, a gente falou da mesada, né, tal, mesada, tal, mas a gente falou também de ensinar a pessoa a gastar o dinheiro, porque os pais ensinam, ou de alguma forma a mesada é bem conhecida, né? Promove o pagamento da mesada, mas não ensina ou não reflete com bastante clareza a questão do gasto, né? A mesada tem que dar para isso, para aquilo, dar responsabilidade também para as crianças, para os adolescentes como um todo, para que eles saibam também não só guardar, investir, mas aprender a gastar também, né? Tudo é um conjunto, né? E essa parte dos pais guardarem a poupança dos filhos separado na conta do próprio filho ajuda até quando a gente pensa comportamentalmente, né? Dos pais, aquele dinheiro não vai existir mais na conta deles para ter aquele impulso de querer gastar com outra coisa e chegar no futuro não ter aquele dinheiro, né? Então, já dá aquela barreira para um gasto desnecessário ou um gasto que seria para o filho para um gasto da casa, né? Então, ajuda em todos os sentidos também. Perfeito. A Essa gente, ideia. a gente sabe, né, por exemplo, é muito comum, até mesmo no dia a dia, por exemplo, da mesada, né? Quem nunca pediu ou precisou pegar emprestado ali um pouquinho do dinheiro da mesada do filho, se está disponível em casa, para pagar nem que seja uma coisa rapidinho, chegou uma água, um gás, alguma coisa, vou pegar aqui e depois devolvo. Imagina se o dinheiro que você está poupando para longo prazo do seu filho você deixar guardado em casa, né? Quantas situações como essa não podem acontecer? É verdade. Sempre acontece esses imprevistos assim, se você não estiver preparado. Mas acabou que gerou outra dúvida aqui. Eu acho que a Titi sabe responder porque ela tem a conta para a filha dela, né? Para o filho, né? Para o filho? Filho, Para o filho. filho. Eu tenho que ter outro aplicativo instalado? Eu uso o mesmo aplicativo? Como é que é isso? Não. A minha conta do Bernardo é no Banco Inter, tá? E aí eu acesso pelo mesmo aplicativo. Hoje, inclusive, eu vi que eles fizeram uma atualização recentemente, que você consegue acessar a sua conta, sair, deslogar da sua e acessar uma outra conta. Ele tem uma opçãozinha que pergunta, acessar outra conta, e aí você pode acessar outra conta pelo mesmo aplicativo. Você não precisa baixar outro aplicativo ou se deslogar e ficar voltando, não. É bem prático, bem simples, você já fica, inclusive, com os dados salvos lá, e aí é só colocar a senha que entra. É bem tranquilo, muito, muito prático, muito dinâmico, assim, não tem dificuldade de você mexer no aplicativo do Banco Inter, particularmente, tá? Então, se você tem filho, tem filha, tem criança, adolescente, eu vou colocar um desafio aqui. Eu vou abrir a minha conta, a conta para o Davi, e vou marcar nos stories o Instagram das meninas aí para dizer que eu segui a risca o podcast aqui. E vou comprovar que é fácil, que é simples, e vou começar a fazer o investimento dele. Eu tenho uma previdência para ele, né, que é investida no nome dele, mas através da, da minha conta, da corretora. Mas assim, eu vou montar a estratégia, vou ensinar ele, vai ser muito legal. E vou marcar vocês lá, Instagram. Muito bem, muito bem. Beleza? Então, fala mais um pouquinho dos cuidados que a gente deve ter aí, do que a gente fala para as crianças e tal. Eu defendo muito no meus treinamentos, meus cursos, a importância da mentalidade. E eu acredito que a gente poder trabalhar isso enquanto crianças, enquanto ainda o cérebro está em formação, né, é bastante importante como um todo para a educação financeira. Como é que vocês falam isso? Tem alguma dica, alguma tática, alguma técnica? Como é que a gente faz isso aí? Se a gente pensa, abrindo um parêntese, né? Falando de neurociência e comportamento, a fase da infância, principalmente ali dos seus 5, 7 até seus 12 anos, é a formação dos nossos hábitos. O que é que acontece? Quando a gente é adulto, a gente já tem o nosso cérebro ocupado, gastando energia com as coisas que vão fazer a gente sobreviver, que é a nossa respiração, a nossa temperatura do corpo, é os nossos movimentos que a gente não pensa para fazer. Então já existe um gasto energético do cérebro para isso. E para poupar energia, as outras ações, elas são basicamente baseadas em tudo que a gente aprendeu na nossa infância.
Então, a gente replica situações quando elas acontecem mais ou menos da mesma forma, para que o cérebro não tenha que demandar tanta energia criando uma nova resposta para aquilo. Então, mostra o quanto é importante tu criar bons hábitos e bons comportamentos já nessa primeira infância. Porque senão tu vai estar ensinando, vamos dizer, uma forma para quando chegar no adulto ter que desaprender aquilo que aprendeu e treinar o cérebro de uma forma diferente. Então, com todas, independente da área, acontece dessa forma. E com finanças não é diferente. Então, tudo que a criança vai ouvir dentro de casa vai ficar gravado nela e ela vai levar para a vida adulta dela. E se caso aquilo não esteja trazendo o resultado que ela quer, ela vai ter que ir atrás desse motivo e mudar toda a forma de pensamento dela. E aí vai do que os pais falam, o cuidado como eles falam, de tipo, não tem dinheiro, o dinheiro é sujo, esse tipo de coisa assim. A criança, tipo, o dinheiro não traz felicidade, meu filho, o importante é só pagar a conta. E aí a pessoa cresce com isso na cabeça e quando for ter qualquer atitude de pensar, não, eu quero dinheiro ou quero felicidade? E é óbvio que normalmente a gente vai escolher a felicidade. Então, uma frase que parece tão inocente, inconscientemente, nosso cérebro se faz esses questionamentos. Então, é preciso primeiro ter todo esse cuidado com as nossas falas mesmo, porque a criança ela vai absorver. Ela está perto, ela vai ouvir, ela vai absorver. E para o cérebro da criança, principalmente a criança, o texto ele é literal, né? Ela não consegue fazer um texto subjetivo. Se você diz que carro dá em árvore, ela vai imaginar um carro em cima de uma árvore. Se o dinheiro dá em árvore, ela vai imaginar dessa forma. É diferente de um adulto que ele leva para o lado subjetivo. A criança não, a criança é muito literal. E o cérebro vai gravar dessa forma, né? Então a gente sempre fala muito para ter muito cuidado com a forma de comunicação, não só em finanças, mas também em todas as áreas, como você se comunica com seu filho e sempre se questionar que tipo de comunicação é essa, se tá legal, se não tá. Se não tá, explica para a criança depois que não era exatamente isso que queria dizer, para poder a gente ter uma criação de um comportamento já bem legal. E aí, quando esse adulto tiver, essa criança estiver mais velha, vai ser muito mais fácil ela ter os resultados que ela vai querer ter, né? E isso fora a pessoa ser o espelho, né? Né, Tid? Que a gente fala muito. Exatamente, a gente fala muito sobre isso lá no perfil do Beabá do Dindim. Quem não acompanha a gente, por sinal, né, Davidson, aproveitem para seguir quem tem filhos aí, é @Beabá do Dindim. E uma coisa que a gente reforça muito é justamente isso, gente, porque não basta você falar, não basta você dizer, filho, você precisa fazer assim, você precisa ser exemplo para o seu filho. Isso é uma coisa que a gente acredita muito e sabe que realmente é o que acontece, porque se você mesmo parar para pensar agora, o que geralmente o seu filho faz? Ele repete os hábitos que ele vê em casa, o que o pai e o que a mãe faz, ou ele simplesmente segue exatamente aquilo que você fala, que você aconselha? Muito provavelmente, ele, algumas vezes, logicamente, vai lhe obedecer, vai seguir aquilo ali que você está falando, mas no passar do tempo, né, o que fica mais forte para ele é exatamente o exemplo, é aquilo que ele vivencia, é aquilo que ele vê, que ele enxerga, e os principais exemplos para a criança são os pais, né, que é aonde ele tem o maior convívio. Então, além disso, de toda essa parte comportamental que a Lu falou, tem muito essa questão do exemplo, né? Que a gente precisa ser exatamente exemplo para aquilo que a gente deseja que os nossos filhos desenvolvam, principalmente lá na vida adulta. Eu queria fazer, acho que algumas ressalvas aqui, né? A primeira, eu vou deixar na descrição do podcast. Esse podcast também vai para o YouTube, vai para todas as plataformas. Vou deixar a descrição do perfil de vocês lá. Então, Beabá do Dindim, mas vai deixar aqui a descrição. Se você está ouvindo de algum lugar aí, dá uma olhada aí na descrição do Deezer, Spotify, do iTunes, que você vai achar lá o perfil das meninas, né? Mas a primeira ressalva que eu queria falar aqui é sobre música. E assim, eu estou vivendo um momento muito legal com o Davi, que do nada ele começa a cantarolar algumas músicas e tal, e tem vezes eu fico, rapaz, como é que tu ouviu isso? De onde é que tu viu isso? Não, foi na escola, foi não sei aonde, foi no carro. E como você falou, né, é muito importante, a Luísa falou, quero dinheiro ou felicidade, e isso está numa música, eu acho que é do Tim Maia, não tenho certeza, mas
Uhum. que nós adultos acabamos cantarolando, cantando e não refletimos a essência da letra e tal, que é dinheiro ou felicidade, como se quem tem dinheiro não fosse feliz, ou quem tem dinheiro não pode ter amor, enfim, né? Então a importância da música para a criança, ela aprende muito com música, com tudo. O Davi responde assim, ele está cantando aqui, e se a gente colocar ao pé da letra, como ela falou, que é bem literal, ele vai interpretar isso mesmo. Você pode pesquisar aí na internet, tem um monte de meme aí de criança que respondeu literalmente, né? Ah, sei lá, tem até um negócio de uma prova que eu lembrei aqui agora. Onde escrevam em tal país, alguma coisa assim, a criança vai lá e circula o desenho, mas era para escrever, a professora que não soube fazer a pergunta completa como um todo, né, para a criança acertar a resposta. Enfim, né? Então é bem literal mesmo. E sobre o exemplo que você estava falando, tem uma frase, acho que quem fala bastante ela é o Murilo Gun, mas eu acho que não é dele, ele fala que ele fala que é, mas eu não sei aqui quem é. Inclusive, pessoal, uma dica boa é o curso Cri Cri Cri, Criando Crianças Criativas, que é do Murilo, está aberto, ele está entregando de graça o curso aí. Eu fiz logo no começo lá, quando ele lançou o curso, foi o primeiro curso que eu fiz, inclusive digital, né? Mas a frase que ele fala é a seguinte, né? É aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, o exemplo realmente arrasta, né? Independente daquilo que você está falando aí. Se você não faz o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Não vai funcionar muito bem, não. Não só com dinheiro, mas para todas as áreas que você está querendo ensinar seu filho aí. E com dinheiro Beleza? a gente termina descuidando, né, um pouquinho. A gente chega para uma criança e diz que ela não pode comprar algo que ela quer. Na semana seguinte a gente chega com algo supérfluo para a gente, né, em casa. E ela vai ver isso, ela vai conseguir enxergar que semana passada eu não podia, mas agora você pode, né? É Então tem que ter verdade. realmente muito cuidado com isso. Dá mais algumas dicas aí, sei lá, como é que vocês fazem para aproveitar e ensinar as crianças, alguma coisa de supermercado e tal, como é que a gente faz isso aí? A gente, na verdade, a gente pode ensinar a educação financeira, tá no nosso dia a dia, né? Tá inclusive na nossa alimentação em casa, quando a gente pensa em fazer as compras, quando a gente vai para uma lanchonete, quando a gente vai para um shopping, tudo é momentos de aprendizado, né, que a gente fala. Então, não aproveitar o tempo todo, para não ficar uma coisa, já vem a mãe e o pai de novo querendo dar uma aula, não é isso. Mas se você vê o interesse da criança questionando alguma coisa, aproveitar esse interesse dela e trazer assuntos, né? O supermercado, a gente brinca que é um dos lugares que mais tem aprendizados de educação financeira. Desde tu em casa já sair aprender a fazer lista e seguir lista à risca e não comprar o que vem na cabeça, mas sim o que tu precisa. E tu pode colocar teu filho de 3, 4, 5 anos para ficar responsável por um sabonete, uma pasta de dente, coisas que não tem problema. E aí ele vai se sentir responsável na hora de estar lá contigo no supermercado, que tipo, eu sou importante, eu vou ter que escolher a escova e o sabonete da minha casa, minha responsabilidade. E aí tu já diminui também aquele impulso da criança de querer olhar tudo, comprar tudo, porque ela tem a responsabilidade dela naquele momento. Que E massa, aí, né? fora isso, na hora que ele estiver escolhendo, ele vai começar a descobrir que existem preços, marcas diferentes, inclusive indo em supermercados diferentes. A criança a mãe pode mostrar para ele perceber, lembra que a gente comprou exatamente esse sabonete na outra semana, no outro mês, e era esse preço, olha o preço que está aqui. O preço pode mudar de acordo com o local que a gente compra. Então, assim, tem muita coisa que dá para a gente aproveitar desses momentos, né, Tiri? Com certeza. Exatamente. Você levando o seu filho com você, de repente você faz uma listinha para ele ali separada, exatamente como a Lu falou. Ele não vai ficar focado em pedir coisas supérfluas, tá? Ele vai ficar focado em conseguir, né, fazer aquela tarefinha que ele ficou responsável de fazer. E com o tempo, ele vai, conforme a idade também for avançando, né, dependendo da idade da criança, ele já vai conseguir mensurar isso e justamente fazer esse comparativo de valor. Isso vai ser natural, vocês vão ver como vai ser natural.
E aí, Caramba. fora isso, que a gente ajuda também, né? Que o grande problema dos pais é esse, né? Meu filho chora e pede tudo no supermercado, né? O que é que eu faço? Não posso estar comprando tudo. Então, na hora de fazer uma lista já é um bloqueio, né? A criança, se ela entende que só vai comprar o que é necessário, o que está escrito, já cria um primeiro bloqueio nessa criança. Agora, o pai também não pode sair e comprar alguma coisa fora da lista durante o mercado. Tem que comprar exatamente aquilo. Porque senão ele vai ver na hora aquilo que a gente falou do exemplo, né? Eu não posso comprar fora da lista, mas meu pai pode, minha mãe pode. Então, a gente tem que seguir também a risca. E uma coisa que vale, que é legal, que daria para fazer, define assim, hoje mamãe vai comprar um item para ela para gastar, e hoje você vai comprar um item para você. Agora é uma coisa. Então você escolhe bem, porque aí cada um vai ter uma coisa que gosta fora do que a gente precisa. E sai com esse acordo de casa. Fazendo um acordo, é muito mais fácil da criança também manter aquela disciplina, né? Aquele autocontrole. Legal. Aqui em casa a gente faz lista, faço a lista junto com ele, mas eu vou fazer uma lista agora e vou separar as coisas para ele escolher, né? Muito boa a dica. Vocês entregam a dica Davidson. assim, no Instagram de E vocês aí, direto, né? direto. Mas aí funciona muito bem. Coloca na listinha do Davi. É interessante você colocar coisas que ele goste também, né? Sim, Geralmente você sim. vai comprar alguma coisa para ele, com certeza, na relação de compras da família. Então, se você colocar itens, principalmente daqueles que ele gosta, para ele vai ser muito mais interessante do que ele comprar as coisas assim, bem aleatórias. Massa. Aí, tipo, a parte de dente dele, que tem um desenho e Isso! tal, a O escova de dente, biscoito. é, que é, que é o Exatamente. do desenho animado e tal. Muito legal. Isso, exatamente. Pessoal, eu vou ser sincero, eu ficava conversando aqui com vocês aqui, pegando todas as dicas, mas assim, o nosso podcast ele tem um padrão mais ou menos de meia hora e tal, a gente já deve estar atingindo aí. Eu queria que vocês falassem aí qual é o próximo passo de vocês, qual projeto que vocês estão em mente aí para esse Dia das Crianças, se vai ter alguma live especial, algo desse tipo, e a gente vai se encaminhando para o final aqui. O pessoal que tiver dúvidas também, eu vou deixar o Instagram dela, já vai lá, pergunta lá no Instagram, vai ser legal. Mas fala aí, qual vai ser? Eu vou falar um pouquinho do nosso objetivo geral, para o pessoal entender melhor o que é o Beabá do Dindim. E a Lu fecha falando sobre uma surpresa que a gente está preparando aí próximo ao Dia das Crianças, certo? O Beabá do Dindim, para quem não conhece ainda, ele tem o intuito de trazer justamente de forma prática e objetiva informações do dia a dia, né? Conhecimento e aprendizado para você colocar em prática com o seu filho no dia a dia, todo geralmente voltado para a educação financeira infantil, mas sempre a gente consegue fazer o leque, fazer um link com várias outras atividades que acaba envolvendo, de certa maneira, a educação financeira infantil e outras atividades. Então, o nosso intuito é poder proporcionar para essas famílias, né, e transformar essas crianças em adultos conscientes financeiramente. Esse é o nosso principal objetivo. Fera demais. E aí, Lu, em conta cima de pra todo gente esse aí o que a nosso, gente em cima desse vai. nosso aprendizado que a gente foi atrás, as duas educadoras, tentando formar algo mais que funcionasse, né? A gente tem um método nosso, a gente não trabalha com a mesada tradicional, a gente trabalha com um método que a gente chama de semeando din-din, que é justamente plantar para poder a criança colher no futuro um bom aprendizado. E a gente tem algumas peculiaridades no nosso método que saem um pouquinho do que tradicionalmente as pessoas conhecem, né? E aí, em cima desse método, que a gente também comenta muito lá no nosso perfil, a gente está fazendo um compilamento justamente para facilitar para as pessoas e estamos finalizando já um livro que vai sair primeiro na versão digital. Então, deve estar saindo daqui a pouquinho. Eu não tenho a data exata, mas fica de olho que já deve estar para sair. E aí, justamente trazendo toda a nossa técnica para essa criança até o adolescente. A gente separa, porque são aprendizados por época, e a gente separa o nosso aprendizado até em torno de 11, 12 anos, e após isso a adolescência é um pouquinho diferente, mas também com uma forma bem peculiar nossa, assim. Então, vai valer a pena, pede para o pessoal ficar de olho mesmo, acompanhando, porque daqui a pouco esse livro está saindo com nossa metodologia própria mesmo, que é um compilado de várias coisas, vários estudos, vários livros que a gente viu que realmente funcionava.
Pô, que fera, eu torço muito por vocês aí. Quando tiver disponível, me avisa que eu compartilho aqui também com o pessoal. O pessoal que tem filho aí, que tem filho a comprar, né? O pessoal que comprou bastante aí meu livro também. Eu passei por essa experiência, vale a pena, sim. O pessoal necessita de conteúdo. Super apoio o projeto de vocês. Conta comigo aí nesse passo. E assim, se quiser deixar algum recado final, senão a gente pode começar aqui e encerrar. Gente, é isso. Aqui é a Tid e eu deixo para vocês exatamente a mensagem de que o que você pode fazer para o seu filho hoje vai ser extremamente essencial para o futuro dele. Então, não perde tempo. Queria também me despedir, agradecer, Davidson, e falar, né, tipo, pensa tudo que tu poderia hoje ser diferente se tu tivesse aprendido mais cedo. E aí tu tem essa oportunidade de fazer na vida das pessoas que tu mais ama, né, que são teus filhos. Então é algo que realmente não tem preço. Verdade. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês por ter disponibilizado esse tempinho para mandar para a minha audiência aqui um episódio especial para o Dia das Crianças. Fico à disposição também para qualquer eventualidade aí. Eu queria avisar que nessa semana, a gente está gravando bem antes, mas nessa semana eu devo estar com algum projeto aberto, com o intuito de ajudar alguma instituição carente, algo desse tipo, né? No ano passado foi o primeiro podcast que eu fiz, dia 5 de outubro, e tudo o que foi arrecadado lá no evento presencial, a gente doou para uma instituição. Eu devo estar fazendo alguma coisa nessa semana também. Você que está ouvindo aqui, né? Se quiser colaborar também, fala comigo que a gente vai estar nesse projeto. Se você ficou até aqui, muito obrigado pelo seu tempo. A gente se encontra na próxima sexta-feira em mais um episódio aí do Pré-Ricocast. Grande abraço, até a próxima.